Oi, pessoal! Vamos agora verificar as regras de concordância nominal. Vamos lá? O que é concordância nominal? Concordância nominal é a harmonia realizada entre palavras adjetivas e o substantivo a que se refere. Então, veja, nós temos palavras na língua portuguesa que acompanham substantivos. E o substantivo indica o gênero e o número. Essas palavras adjetivas, o que elas fazem? Elas vão concordar com esse substantivo, em gênero e em número, para que a frase se torne harmônica, certo? Então, nós temos aí, não podemos destoar, né, os termos. Então, nós temos essa harmonia, tá bom? Então, quais são as palavras que são adjetivas na língua? Você tem o próprio adjetivo, que a função dele qual é? Qualificar o substantivo em gênero e em número. Você tem o artigo, qual a função dele? Também ele determina o substantivo, né? Perfeito, mas ele indica o gênero e o número também. Então, ele acompanha sempre o substantivo com essa qualidade. Nós temos pronomes na língua portuguesa. Então, os pronomes, eles acompanham os substantivos, são denominados, nesse caso, quando acompanham pronomes adjetivos. Quer dizer, eles estão acompanhando o substantivo e estão indicando também o gênero e o número. E nós temos também os numerais, não podemos esquecer. Por quê? O numeral, ele também acompanha o gênero e o número. Se eu falar, por exemplo, 2 moças e 2 rapazes, né, você verifica bem a diferença quanto ao gênero. Por quê? Vai acompanhar o substantivo, referente ao gênero e ao número também, tá? Então, quer dizer, são palavras adjetivas, denominadas adjetivas, que são quem? O próprio adjetivo. Você tem o artigo, que tem a função adjetiva para o substantivo também. Você tem o pronome e você tem o numeral, tá? Vamos ver essas palavras nas frases e essa harmonia, né? Algumas regras de concordância nominal. Vamos lá? Veja, a primeira regra que apareceu foi a regra de alguns vocábulos. Então, nós temos anexo, incluso, mesmo, próprio, grato, agradecido, obrigado, kit e leso. São adjetivos, concordam com o substantivo a que se refere, certo? Quer dizer, são palavras que aparecem nos textos e nós obrigatoriamente concordamos com o substantivo em gênero e em número, tá bom? Então, vamos ver os exemplos, veja lá. Anexo primeiro, segue anexa a documentação ao processo. Então, veja, você recebe uma frase, às vezes você fala, né, ou você lê, e essa frase ela está numa sequência inversa. Então, você vai procurar verificar a posição e os termos que se ligam, que se relacionam na frase, para verificar qual é a concordância adequada que você vai aplicar. No caso aqui, você tem, olha, a documentação segue anexa ao processo. Então, se você colocar numa ordem lógica, você verifica exatamente essa relação. Então, veja, a documentação é o substantivo referente. É palavra feminina. Então, você tem o adjetivo por obrigação acompanhar também. Então, veja, segue anexa a documentação ao processo, ok? Outro exemplo, seguem anexas as documentações ao processo. Você colocou o substantivo no plural, então, né, no feminino inclusive, então anexo vai concordar. Então, você tem anexas. Segue anexo o requerimento ao processo. Então, você tem o requerimento anexo e seguem anexos os requerimentos ao processo. Então, você tem requerimentos anexos, tudo bem? Então, quer dizer, o adjetivo concorda obrigatoriamente com o substantivo em gênero e em número, tá? Bom, temos uma observação sobre a expressão em anexo, né, condenada por muitos gramáticos, mas é uma expressão que existe, muito falada e escrita. Cai no seu concurso? Também vem, tá? Então, como é que eu faço, professora? Tem concordância? Então, vamos analisar, ó. É uma locução adverbial. Então, locução, quando você tratar de locução, você vai verificar. Você tem preposição mais um substantivo, né? Ou um adjetivo, ou você vai ter uma circunstância adverbial. Quer dizer, você tem um agregado de preposição mais uma outra palavra. Quer dizer, nesses casos de locuções, nós temos uma não flexão. Então, você não vai variar. Quanto à concordância, nós teremos a expressão invariável. Então, se por acaso você colocar uma preposição e transformar o anexo adjetivo em locução adverbial, você vai ter essa locução adverbial invariável, ok? Então, não tem concordância. Exemplo, segue em anexo
a documentação ao processo. Então, veja, quer dizer, a documentação segue ao processo de que forma? Em anexo, ok? Seguem em anexo as documentações ao processo, seguem em anexo o requerimento ao processo e seguem em anexo os requerimentos ao processo, tá certo? Quer dizer, você acrescentou a preposição, mas o anexo você tem uma locução adverbial. Então, você não vai se preocupar com concordância, tá bom? Vamos para outras regras? Vamos ver a regra do mesmo e do próprio. Mesmo e próprio são pronomes demonstrativos de realce e de reforço. Então, toma muito cuidado, porque ele só pode ser utilizado na língua portuguesa nessa condição. Então, as pessoas às vezes utilizam colocando com referência, usando termos anafóricos, né, para você retomar o que você disse numa frase anterior. Muito cuidado, isso não pode ser feito. Ele é pronome demonstrativo de realce e reforço. Então, tem que estar ali o substantivo ou um pronome na frase e ele reforçar. Essa é a qualidade dele, tá? Então, veja, ela mesma, veja o reforço, olha lá. Ela, pronome feminino, né? Está no lugar do substantivo, é denominado um pronome substantivo. E o mesmo, o que que faz? Acompanha e concorda. Então, ela mesma, ó, o gênero e o número também, né? Disse. Agora, vamos aproveitar e já falar sobre os agradecimentos, né? Quando eu agradeço, então, o agradecimento concorda com o gênero do falante. Então, da minha boca só pode sair agradecimento feminino. Como da boca de um rapaz, só pode sair um agradecimento masculino. Então, é concordância também. É palavra adjetiva? Também é. Então, analise. Ela mesma disse obrigada. Tudo bem? Ela, obrigada. Agora, eu quero colocar essa frase no plural. Então, eu vou colocar. Elas mesmas disseram obrigadas. Nossa, que estranho, né? Não é incorreto, não, né? Nós temos elas mesmas disseram. O que elas disseram? Quantas pessoas proferiram os agradecimentos, né? Então, elas disseram obrigadas. Se a palavra é adjetivo, concorda com o substantivo referente. Então, eu tenho o plural correto da frase, tá bom? Outro exemplo. Ele mesmo disse grato. Olha lá. Ele mesmo grato. E vamos colocar essa frase no plural. Eles mesmos disseram gratos, ok? Ele próprio disse grato. Vamos usar o próprio agora, né? Demonstrativo também de realce e reforço. Ele próprio disse grato. Então, ela própria, né? Poderia falar eles próprios, elas próprias, tudo bem? Quer dizer, próprio cuidado, inclusive com a fonética, né? Com o som que você emite. Próprio. Tem inflexão em gênero e número também, tá? Ela está quite com a tesouraria. Quite. Quite só vai ter, né? O plural da palavra, porque quanto ao gênero, tanto faz. Ela está quite com a tesouraria. Poderia falar ele está quite, não há alteração. Agora o plural. Elas estão quites com a tesouraria. Eles estão quites com a tesouraria, ok? E cometeu crime de lesa justiça. Lesa. Então, prestar atenção. Diferente do verbo lesar, né? Aqui eu estou lidando com como adjetivo, nessa qualidade, não como verbo. Veio juntamente com o substantivo e vem na frase. O hífen permanece, acordo ortográfico não mexeu, né? Continua uma expressão aí que você tem, uma composição de palavras. Então, você vai ter o substantivo que acompanha o adjetivo lesa, indicando o gênero e o número. Então, lesa vai acompanhar. Exemplo, cometeu crime de lesa justiça. Poderia falar patriotismo, de leso patriotismo. Então, conforme o gênero do substantivo que acompanhar, o adjetivo também, né, concordará, tá bom? Vamos para a segunda regra. A segunda regra diz para nós, né, adjetivo anteposto a vários substantivos e nós temos depois o posposto a vários substantivos. Nesse caso, o anteposto, o adjetivo concordará com o substantivo mais próximo em gênero e em número. Então, exemplos. Tiveste má ideia e pensamento. Então, veja, ideia e pensamento são substantivos, né? Você tem feminino ideia, pensamento masculino, e o má adjetivo veio antes de ideia, né? Então, se ele vem anteposto, o adjetivo a vários substantivos, concorda somente com o mais próximo em gênero e número. Então, veja, tiveste má ideia e pensamento. Agora, nós vamos trocar, vamos colocar pensamento na frente de ideia. Então,
tiveste mau pensamento e ideia. Tudo bem? Tiveste más ideias e pensamentos. Colocou ideias na frente, olha lá. Então, você tem más ideias, concordando, e pensamentos. E também tiveste maus pensamentos e ideias. Trocou, colocou masculino plural, então, adjetivo concordou, ok? Então, você tem a concordância sempre com o substantivo mais próximo, tá bom? Em gênero e em número, tá? Agora, vamos passar para o adjetivo posposto. Então, vamos lá. Quando vier no caso, né, de substantivos, o adjetivo posposto a esses substantivos concordará com o substantivo mais próximo em gênero e em número. Então, exemplo, ó. E também com a totalidade, não posso esquecer. Há dois tipos de concordância, veja. Tiveste ideia e pensamento, mal ou maus. Então, o que aconteceu? Dois substantivos, você colocou ali, né, concordância somente com o mais próximo, né, com o último aqui da expressão, e também com a totalidade, com os dois, a ideia e o pensamento. Então, quer dizer, a ideia e o pensamento, o gênero é um masculino plural, então maus, ok? Outro exemplo, tiveste pensamento e ideia. Então, veja, o mais próximo do adjetivo posposto é feminino. Então, ideia, ó, ou maus, concordando com o gênero masculino, né, e feminino, no caso aqui, maus, ok? Vai ficar para... com o gênero masculino plural, ok? Tudo bem, pessoal? Então, anteposto concorda só com o mais próximo em gênero e em número. Se for posposto, concorda com o mais próximo, né, em gênero e número e também com a totalidade do gênero, tá bom? Não esquecer disso. Agora, veja, quarta regra, nós temos as expressões é bom, é proibido, é necessário, é importante, é suficiente e muitas outras, tá? Então, eu selecionei 3 aqui de concurso, são as mais pedidas, para nós termos uma noção e não errarmos mais. Então, vamos lá, ó. Se eu tiver determinante e não tiver determinante, o que é determinante, né, em uma palavra? Então, você tem determinante é um artigo ou um pronome que antecede, vem antes do substantivo. Então, quer dizer, se você tem as expressões é bom, é proibido, é necessário, você está lidando com verbo mais uma outra palavra, verbo mais uma outra palavra. Quer dizer, nessas expressões, se você tem verbo, você tem sujeito. Então, tem que analisar isso também. Sujeito com determinante, substantivo vai ter um artigo ou um pronome antes do substantivo, ou um sujeito sem determinante. Não tem o artigo, não tem o pronome antes do substantivo, ok? O que a regra pede? Ó, sem determinante, a expressão é invariável. E com determinante, há concordância. Então, vamos ver. Cerveja é bom. Então, vamos lá. O que é bom? Pergunta antes do verbo para localizar o sujeito, né? Então, você tem cerveja. Não veio nenhum determinante, nenhum artigo ou pronome antes, né, do substantivo. Então, você tem a forma, aí, o sujeito sem determinante. Então, a expressão é invariável. Agora, nós vamos acrescentar. A cerveja é boa. Olha a diferença. O que é boa? A cerveja. Você colocou um artigo, antecedeu substantivo e você tem aí a expressão que variou. É boa. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo, ó. Entrada é proibido. O que é proibido? Entrada sem determinante. Agora, a entrada é proibida. Você colocou um determinante, então a expressão agora alterou. Se eu falar sua entrada é proibida, mesma coisa, você colocou um pronome no lugar, né? Um pronome que antecede o substantivo. Então, você tem aí o determinante. Então, prestar muita atenção, tá? Mais um exemplo. Paciência é necessário, de forma, né, genérica, sem determinante. E muita paciência é necessária. O que você fez? Colocou ali um pronome, muita no caso é um pronome, né, indefinido. Então, nós estamos lidando aí com o determinante. Então, é necessária, muita paciência é necessária. Cerveja gelada é bom. O que é bom? Cerveja gelada. Então, você tem cerveja gelada de forma genérica. E também, aquela cerveja gelada é boa, de forma determinada. Olha lá, aquela cerveja gelada, você colocou um pronome, no caso aqui, né, na frente. Então, você tem é boa, concordou. Tudo bem? Prestar muita atenção nessas situações todas, tá? De concursos aí, sem determinante invariável, com determinantes, sou obrigada a variar aí a expressão, tá bom? Vamos ver a quinta regra? Ela fala sobre menos, pseudo e alerta.
E lembrando, esses 3 vocábulos são invariáveis na língua portuguesa, tá bom? Menos na condição de advérbio invariável, na condição de pronome invariável, vou sempre grafar menos, não existe outra forma, tá? Pseudo é um prefixo na língua portuguesa, não vou variar prefixos, nesse caso também ele é invariável. E o alerta, ele pode ser um advérbio, então, usado como advérbio na língua portuguesa, ele é invariável, certo? Então, vamos ver os exemplos. Menos pessoas compareceram à reunião. Não tem outro jeito, outra forma de falar. Menos pessoas, menos alunas, menos convidados, não importa, sempre menos, tá? Era uma pseudo-professora, olha lá, uma falsa professora, pseudo é falso, né? Mas verifique que pseudo, invariável, professora, você está lidando aí com o feminino da palavra, não interessa, né? Então, você tem aí invariável a expressão. Poderia falar, eram pseudo-líderes, olha lá, mesma situação, pseudo-invariável, né, na palavra. Os servidores ficaram alerta. Então, veja, qual foi o modo? É um advérbio? É. Então, veja, os servidores ficaram de que forma, de que maneira? Então, se é um adjunto adverbial, no caso aqui, é um advérbio, mostra para você o modo, então ele é invariável, né? Não posso colocar plural de forma nenhuma. Poderia falar, os servidores ficaram em alerta também, tá? De qualquer forma, nós temos aí essa expressão invariável, tá bom? Vamos ver, então, uma regra muito importante que fala sobre o bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. São regras aí que não posso, né, deixar de comentar, falar com vocês, porque caem muito em concursos públicos e, ora, essas palavras são adjetivas e, ora, né, são adverbiais. Então, vamos prestar atenção. Veja lá, ó, bastante. Como é que eu faço? Se ela for adjetiva, né, palavra adjetiva, como que eu vou diferenciar do advérbio? Então, você tem o bastante, meio, pouco, o muito, caro e o barato. São formas que você pode trocar pelo muito, por exemplo, na língua portuguesa. Na hora vai te ajudar, vai resolver o seu problema. Você pode falar, no caso, né, no lugar de bastante, o muito. Se você variar na frase esse muito, for, por exemplo, muito, muita, muitos, muitas, o que vai ocorrer? Você vai ter um adjetivo. E da mesma forma, se você utilizar o muito, mas não houver flexão, ficar somente o muito na frase, então você vai mostrar que é um advérbio, por exemplo, de intensidade, então a forma é invariável, tá bom? Então nós temos um advérbio. Então veja, adjetivo tem flexão, né? E se for forma adverbial, é invariável, não tem flexão. Então vamos ver nos exemplos e vamos trocar para nós memorizarmos também. Veja. Bastantes pessoas compareceram. Está corretíssima a frase. Eu vou trocar pelo muito, pelo coringa. Vamos analisar assim, tá? Vamos colocar assim para você poder memorizar. Colocar uma palavra que você pode trocar facilmente, sem nenhum problema, e verificar a flexão. Se eu puser o muito, vai ficar assim na frase. Muitas pessoas compareceram. Então, se eu lidei com muitas pessoas, está acompanhando o substantivo, ele é um pronome adjetivo, acompanha. Então, ele tem que ir para o plural, ok? Se eu usar o bastante no caso, bastantes pessoas compareceram. Quando eu falo muitas pessoas, concorda em gênero e número com o substantivo pessoas, certo? Se eu usar o bastante, ó, plural, bastantes, concordará somente aí em número, tá? Ele falou bastantes vezes, olha lá, ele falou muitas vezes. Veja a flexão correta, né? Na troca você já verifica a necessidade do plural da palavra. É uma palavra adjetiva aí no caso. Eles falaram bastante, eles falaram muito. Agora eu tenho um advérbio apenas, tá? Quer dizer, não houve flexão, falar, intensidade, então você tem uma forma adverbial. Então, invariável a palavra. São pessoas bastante simpáticas, muito simpáticas, pouco simpáticas, bastante simpáticas, quer dizer, é uma forma adverbial, está intensificando o adjetivo, né? Simpáticas, então você tem advérbio invariável. A moça está meio preocupada, muito preocupada, meio preocupada, pouco preocupada, é intensidade, né? Então, quando você usa o meio como advérbio intensificador, não posso variar, então a palavra é assim mesma, né? Então eu tenho, ó, a moça está meio preocupada, não posso colocar outra forma. Tomaram meias garrafas de cerveja. Tomaram
meias garrafas, metade das garrafas. Então, meios litros, meias garrafas. Então, eu estou lidando com numeral, né, indicando metade. Então, é uma palavra adjetiva, concorda com o substantivo. Então, veja, tomaram meias garrafas de cerveja e da mesma forma, tomaram meios litros de vinho. Era meio-dia e meia. E agora? Era meio-dia e meia hora, metade da hora. Não tem outro jeito, né? A hora feminina, meia. Corrija essa expressão falada, né? Muito aí errada, né? Na língua portuguesa. Outro exemplo. Elas estudaram pouco. Quer dizer, estudaram muito, pouco, bastante. Advérbio de intensidade, invariável, a expressão. Muitos candidatos para eleição. Muitos. Bastantes. Vários. Então, quer dizer, é um adjetivo, é um pronome que acompanha o substantivo. Então, pronome adjetivo. Então, já é o nosso próprio, né, coringa que brincamos agora, né, para você memorizar. Então, tem flexão, é uma forma aí, né, adjetiva, tá? Eles correram muito. Intensidade, muito, pouco, bastante. Então, invariável a expressão. Os sapatos custaram caro. Agora eu vou dar uma paradinha. Caro e barato. Como é que eu faço para diferenciar quando é advérbio e quando é adjetivo? Então, tem uma explicação, né, básica para você. Se você tiver o caro e o barato ao lado de verbo de ligação, então você vai ter um predicativo do sujeito, é um adjetivo, tem concordância. Se você lidar com o caro e o barato ao lado de um verbo de ação, então esse verbo de ação vai indicar o que para você? Uma ação verbal que vai ser modificada aí, né, por circunstância. Então, quer dizer, você vai ter um advérbio que vai indicar intensidade, então é invariável, tá bom? Então, vamos analisar, ó. Os sapatos custaram caro. Quando eu falo custaram caro, custar é verbo de ação. Então, o caro só pode ser advérbio, invariável na expressão. Não posso dizer os sapatos custaram caros, ok? Os sapatos estavam caros. Agora veja, verbo de ligação. Então, obrigatoriamente, o caro, ele é adjetivo, concorda com o referente. Então, sapatos caros. Outro exemplo, as mercadorias eram baratas naquela loja. Eram baratas. Então, quer dizer, mercadorias, feminino, plural, baratas. Eram, verbo de ligação, ok? Eles pagaram barato as mercadorias. Pagar, verbo de ação. Então, eu tenho o advérbio que acompanha. Bom? E os produtos estavam baratos. Verbo de ligação. Então, adjetivo. Produtos baratos. Olhe lá a concordância, ok? Então, tá. É uma regra aí muito importante, né? Prestar muita atenção. Você troca sempre pelo muito. Se for flexionado, você tem aí essas formas, né, adjetivas. Você vai fazer a harmonia, a flexão aí da palavra, no caso, né, no bastante, plural, no que precisar. E se for advérbio, intensificador, por exemplo, você vai ter a forma invariável, ok? Agora eu vou passar para vocês a última regra que fala sobre o só e sós. Quando é que eu uso só, né, não flexionado? Quando é que eu uso só flexionado? E a expressão a sós existe? Existe, e nós vamos comentar. Então, veja, nesses casos, você tem o só e o sós. Essas palavras podem ser adjetivas ou adverbiais. Se forem adjetivas, elas vão substituir por sozinho, sozinha, sozinhos e sozinhas, certo? Se ela for uma palavra adverbial, ela vai substituir por somente, tá? Então, eu tenho essa diferença no texto para poder memorizar. E também a sós vai ser uma locução adverbial. E só existe a sós. Tem pessoas que falam a só. Não existe. Só existe a sós. Não tem crase, tá bom? Presta atenção. Cai bastante concurso? Cai. E é uma locução adverbial, invariável. Então, exemplos, vamos ver? Ela ficou só. Quer dizer, ela ficou sozinha? Então, estou lidando com adjetivo, ok? De repente, na frase, perguntam, né? A função, né? A classificação, você já sabe. É uma palavra adjetiva, substitui sozinha, no caso. Outro exemplo, elas, ó lá, plural, ficaram sozinhas. Então, eu tenho um adjetivo, ok? Novamente. Elas ficaram a sós. Eu quero falar a sós como locução adverbial, perfeito. É locução? É. Então, invariável. Ela ficou a sós, elas ficaram a sós. Perfeito, sem nenhum problema. Não há alteração, porque é uma locução adverbial, ok? Você tem que prestar atenção quando for adjetivo. Ela ficou só e elas ficaram sós. Ok?
Agora, como advérbio, como é que vai aparecer? Veja, os artistas só esperam reconhecimento, quer dizer, somente esperam reconhecimento. Quer dizer, é fácil de identificar, né? Os candidatos só esperam resultado, somente esperam resultado. Quer dizer, é bem fácil para você identificar, né? Quando é um adjetivo, quando é uma forma adverbial, tá bom? Olha, eu espero em concordância tê-los ajudado, memorizem regras, né? E reestude assim que possível, que, né, sentir necessidade para o seu concurso, tá bom? Até a próxima aula.